Mãe tem semente do amanhã nas suas mãos. E olha, eu observei dentro da Bíblia que é verdade. O fato dela não ter medo do futuro é exatamente porque ela sabe o que está fazendo com essa semente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não presto para cuidar de planta, porque eu coloco a semente lá, no outro dia eu já vou olhar para ver se já está brotando. Eu gosto de plantar feijão, porque o feijão não demora muito. O feijão já vai dizendo para que veio. Mas tem semente, Edi, que tu põe lá e né? Primeira experiência que eu tive foi com um pé de acerola. Eu plantei lá a sementinha do pé de acerola. Todo dia eu ia lá. Quando ele começou a brotar, eu digo, cara, eu estou me sentindo cara. Porque plantar uma árvore, gente, impressionante. Plantar uma árvore dá um negócio bom dentro da gente. A gente está deixando coisas que vão ficar. Se ninguém cortar aquela árvore, você vai morrer e aquela árvore vai ficar no mundo. Alguém plantou aquela árvore. E eu tinha plantado aquele pé de acerola e já estava com 3 anos. E eu ia lá, mexia, botava adubo e tal, e botava umas vitaminas. E eu olhava nas folhinhas dele. E eu digo, cadê, garoto? Cadê o frutinho? Cadê as respostas do meu trabalho, garoto? Aí um dia eu fiquei zangado. De tanto ir lá e não ver a acerola. Eu disse, meu garoto, eu vou lhe dar mais esse ano para você dar a acerola, senão eu vou cortar você no tronco. Só me lembrar daquele versículo que diz, a árvore que não dá fruto, né? Você vem, eu me lembrar, eu digo, eu tenho um respaldo bíblico para sentar-lhe o machado em você. Aí eu disse, mamãe ainda estava morando com a gente. Eu disse, mamãe, eu tenho a mão ruim. Eu planto as coisas, não vinga, ou não dá fruto. E ela disse assim, é porque você precisa ter paciência. Porque tudo tem o seu tempo. Aí é mesmo, então eu fui para a internet. Aí lá dizia o tempo que a acerola ia dar fruto. Foi exatamente o ano que eu prometi matar ela e cortar. Era o ano que ela ia dar o fruto, olha só. No terceiro ano. No terceiro ano eu chego lá com cara de brabo, teçado na mão. E eu olho entre as folhas, já tem um pequenino fruto. Aí eu olhei e disse, arregou, não foi? Ficou com medo. Mas a mamãe me ensinou a mexer com plantas. De que você não pode ser afobado. Você tem que ser paciente. Você tem que esperar o tempo certo da plantinha. Você tem que constantemente ir lá, regar, tirar os galinhos que estão tirando a força da plantinha. É todo um cuidado com plantinha, né? É mais fácil a gente botar de plástico, não era? Não é verdade? Eu estou pensando em botar um bambu lá na minha sala, mas eu vou botar de plástico. Mas a árvore, ela não dá só frutinha, né? Ela atrai a borboleta, o passarinho. Olha, eu plantei um pé de caju. Eu botei o nome do pé de caju de Fernanda, a minha mais nova. E hoje tem um passarinho novo lá, no meu pé de caju. Todo dia ele canta. Aquele cantar daquele pássaro diz assim para mim, viu como valeu a pena cuidar do pé de caju? Porque agora tu tem um pássaro que consegue, através do seu canto, trazer tanta paz e tanta felicidade ao teu coração. Só no canto de um pássaro. Eu vejo eles, aí eu engano eles, eu coloco uma caixinha de som, aí eu coloco lá, o som do bem-te-vi, o som do sanhaço, ou sanhaçu. Aí a caixinha fica, pi, 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 pi. Aí eles vêm para perto. Aí eu ganho, porque eles começam a procurar quem é que está cantando, e eles vão cantando, e eu fico olhando aquela coisa linda, e eu vejo o quanto foi bom
ter tido paciência para cuidar daquela semente de caju. As mães são do mesmo jeito. As mães estão semeando. As mães estão tendo paciência de ver aquilo que foi semeado crescer. E elas sabem que na hora certa, com todo cuidado, com todo zelo, às vezes podando, às vezes adubando, colocando umas vitaminas e nutrientes para que aquela árvore cresça logo. Ela sabe que o resultado de tudo são os frutos bons, maravilhosos. Os resultados são positivos. Eu louvo a Deus porque aqui tem mulheres que têm na sua mão a semente do amanhã. E essa semente não tem medo do futuro, porque elas foram buscar essas sementes direto da mão do Senhor. Foi Deus quem deu para vocês. E eu quero trazer essa palavra não só para as mães, porque a palavra aqui em Provérbio é para as mulheres. Então é uma prerrogativa que não é só da mãe. Agora que eu sou mãe eu tenho sementinha. Não, é uma prerrogativa das mulheres. Mas eu ainda não sou mãe, pastor. Eu posso ter essa sementinha do futuro? Claro. Você é uma mulher, e como mulher, já foi colocado na sua mão pelo Deus Criador a sementinha do amanhã, recheada de muito sucesso, recheada de muita bênção. Está na sua mão, irmã. Está na sua mão, mulher. Está na sua mão, menina. Está na sua mão essa semente. Por isso que você vai ter a capacidade de sorrir sobre o Yom HaSharon. Olha o nome como é feio, né? Yom HaSharon. Sobre o dia do amanhã, o dia seguinte, o futuro. Mas será que isso é bíblico mesmo? Tem uma mulher que não aparece na Bíblia o nome dela. Ela resolveu dar à luz numa época em que as mulheres não estavam valendo nada. Eram bonitas, formosas, estonteantemente lindas, mas estavam sendo descartadas. Os homens pegavam uma, largavam, pegavam outra, fazia filhos noutra, ia largando. O divórcio estava naquele tempo assim, sabe? Porque os homens só queriam ter o prazer das mulheres, mas não queriam viver com as mulheres. E aí, uma mulher com o coração ferido e amargurado gera filhos com coração feridos e amargurados. Porque a semente, a boa semente está no coração da mulher. E se aquela mulher não tem nada de bom no coração, só tem ferida, mágoa, ressentimento, pelo fato de ter sido usada e descartada, ela vai replicar isso nos seus filhos. E naquele tempo estava desse jeito, a coisa estava lastrada, a sensualidade começou a tomar conta. Os homens começaram a não dar valor às mulheres, mesmo elas sendo lindas e estonteantes. E os homens deixaram de receber as sementes do amanhã, que vem de Deus, da parte de suas mães. E aí a Bíblia diz que a violência, a corrupção e a maldade cresceu na terra de uma tal maneira, que Deus olhou e disse: vou destruir a terra e o homem que nela está. Mas naqueles tempos difíceis,
Quem seria louco de botar um filho no mundo naquele tempo, não era? Mas um casal, uma mulher, resolveu desafiar o seu tempo. Veja, essas mulheres que não têm medo do amanhã, elas são desafiadoras. Elas não são mulheres que têm medo do amanhã. Elas são mulheres que têm a capacidade de olhar no olho do dragão do amanhã e dizer: te prepara, porque eu vou trazer a solução para o teu problema. E quando ela estava grávida, ela disse: o nome dele vai ser Noé. Porque ele vai ser a solução para essa geração corrompida. Veja o poder de uma semente que está na mão de uma mulher temente a Deus. Ela já começou com o menino no ventre, dizendo: o meu filho vai fazer a diferença no meio dessa geração. Rapaz, e veja o que o filho dela foi ser: um general, um presidente da república, um Einstein. O filho dela foi ser carpinteiro, aprendeu a lidar com a madeira, aprendeu a ver qual era a melhor madeira para fazer uma casa, uma caixa, um móvel. Aprendeu a bater na madeira, serrar do jeito que tinha que ser, a maneira que ela se ajustava, como amolecer ela, qual era a melhor madeira que vencesse o cupim. Talvez ele nem imaginasse que com toda aquela ciência que ele estava tendo de cuidar da madeira, Deus estava fazendo faculdade nele. É sempre assim, não é? Nossos pais nos preparam para a vida, para ser carpinteiros, pedreiros, analistas, advogados, médicos, dentistas. Nossos pais nos preparam para ser grandes, porque nunca vi pai pensar para filho pequeno. Não, meu filho vai ser drogado, perdido, jogado. Não, nunca vi. O pai sempre pensa grande para um filho. E nesse cuidado que um pai e mãe têm para o filho, as sementes vão sendo lançadas no coração, vão sendo estruturadas, porque caráter, personalidade e caráter se forma no começo da existência do homem. Não adianta tentar pegar um menino de 18 anos, 20 anos e tentar imprimir caráter nele, porque ele já está com aquele negócio solidificando. Tem que ser novinho, pequeno, ainda na barriga da mãe já vai trabalhando a criança, e com 6 anos já vai trabalhando. Quando ele começar a achar que ele é o dono do mundo, é um bichinho desse tamanho, que não sabe de nada, não paga nem o boleto do Wi-Fi, mas ele acha que é o dono do mundo. Ainda lá está dando possibilidade de dar uma modeladinha nele através da vara. Mas depois, que cria, aí ele se acha o tal. Só que a semente já foi plantada. Aquela mulher colocou a semente no coração daquele menino chamado Noé. E na hora certa, Deus chamou Noé para conversar. Olha, o maior orgulho que uma mãe pode ter no mundo normal é que o filho preste. No filho preste a gente resume o quê? Que estude, que tenha um bom emprego, que tenha uma boa família, que seja um homem honesto, trabalhador, dedicado. Isso a gente chama prestou. Não virou bandido, prestou. Mas vocês já pensaram que uma mãe que ri do futuro, ela faz muito mais do que isso? Ela abre uma porta no céu. Uma mãe tem o poder de abrir uma porta no céu. Que papo é esse, pastor? Sabe por que tem? Porque ela coloca sementes no coração daquele filho pequeno,
E vai semeando, inculcando, ensinando, é por aqui, é assim, seja assim, observe isso. Olha, as coisas não são do jeito que você imagina, existe um Criador, existe um Deus. Aquilo tudo bate como teoria na cabeça daquele menino, e vez em quando ela vai ajustando, ajeitando, não sei o quê, mas está sendo jogada a semente. Ela fala de Deus, fala de Jesus, fala do Espírito Santo, fala das coisas divinas, mas é tudo teoria, tudo está no papel. E um belo dia, abre-se a porta da esperança. Oxi. O que é essa porta? É o Deus que vem respaldado na palavra daquela mãe, daquela semente daquela mãe, daquele pai, lá no início. Deus disse: ei, a tua mãe colocou uma semente dentro do teu coração, e essa semente abre a porta do céu. E quando a porta do céu abre, Deus desce para falar com o homem. Cada um de nós que aqui estamos conhecemos a Deus, porque a semente foi plantada dentro do nosso coração. Foi dentro do seu coração. A porta do céu se abriu e tivemos um encontro com Ele, porque alguém orou por nós, possivelmente a nossa mãe. Eu conheci a mãe do Edi. Meu irmão, se ela dissesse: Senhor, para de chover que eu quero ir para o culto, parava de chover. Ela era temida. A mãe do Edi era temida. Não é porque ela era ruim não, porque morava na 6 de agosto, não. É porque era uma mulher de oração. A irmã Sebastiana, ela vinha para a igreja bem devagar. Eu não esqueço disso nunca, porque a minha mãe era colega dela. A minha mãe era do grupo dela. A mãe desse aqui era a mesma coisa. Elas andavam, essas mulheres andavam junto. Era uma facção. Mãe do Edi, minha mãe, mãe do Isaías, mãe da Jesuíta e outras mães que tinha por aí. Elas andavam juntas. E eu me lembro da mãe do Edi chegando lá no Templo Central da Base, lenta, porque ela era gorda. Mas quando a gente olhava para ela, a gente tinha uma figura de temor, medo, porque ela era uma mulher que passava muito tempo de joelho falando com o Eterno. E o que aquela mulher falava era escrito no céu. Não era assim, Edi? Está aí, está comendo hoje semente semeada pela irmã Sebastiana. Edi, está aí uma prova disso. Gente, a coisa era muito forte. O que uma mulher é capaz de fazer. Você está diante de um ser muito poderoso, que a partir do momento que conhece Deus, não tem limites. Não tem. Ah, mãe, ora aí, porque está difícil, mas eu quero entrar para a magistratura. A mãe diz: pode deixar. Aí ela pega um caderninho e começa, um pauzinho, é um dia de oração, 2 pauzinhos, 3 pauzinhos, vai fazendo quadradinho, risca no meio, 5, aí vai fazendo. Pensar que não, 21 dias, 21 pauzinhos no papel. Quando dá 21 dias, já começa o céu a abrir, porque 21 dias de oração de Daniel, o anjo desceu. Tem um mistério nisso, um dia eu prego sobre esse negócio. 21 dias de oração, escancara céu, meu irmão, anjo desce. E o anjo vem, entrega a resposta de Deus. E mãe sabe disso. Mãe não tem história de 21 dias. Mãe está de joelho todo o tempo. E o céu é escancarado em cima da mãe todo o tempo. Resposta de Deus em cima todo o tempo. E aí o filho diz: mãe, está difícil. Ela diz: se preocupe não, vou orar. Depois ele só liga e diz: mãe, deu certo. Mãe, deu certo. Mãe, quero casar. Espera aí, se preocupe não. Quem quer casar aqui? Levanta a mão.
Ninguém quer casar. Aí chega, levanta bem baixinho a mão. Levante a mão bem alto quem quer casar aqui, em nome de Jesus. Olha aí, glória a Jesus. Vocês estão vendo, mãe? Quem quer casar? Pronto, está resolvido. Aproveite logo, porque o arrebatamento está chegando, vocês vão perder a benção. Porque é benção só para a terra esse negócio de casamento, né, Luiz? Ainda bem que tu já casou, eu também. Esse ano vou fazer 35, ó. Mas cada dia que passa, cada vez melhor, cada vez mais. Eu já era furado os 4 pneus estepe, agora, meu irmão, foi embora as bronzinas, foi embora, o motor está riado, o óleo está pingando. Eu sou apaixonado por essa morena. Ei, por que mãe não tem medo do futuro? Porque ela está semeando hoje a semente certa. Você está semeando na vida do seu filho e da sua filha? Eu não sabia nem disso, pastor. Então fique sabendo agora. Comece a colocar sementes dentro dessa boa terra que é o coração do seu filho. Comece a trazer seu filho. Ah não, o menino é muito chato, fica chorando, não sei o que. Traga para a casa do Senhor. Traga para a presença do Senhor. O que foi que Ana fez? Ana, mulher inteligente. Ei, mulheres. Só as mulheres, levanta a mão assim, só as mulheres. Vocês são inteligentes além da conta. O mundo quer dizer que vocês não são, que vocês são fracas, são frágeis. Vocês são inteligentes além da conta. Ana, quando estava desejando ser mãe, um desejo de ser mãe, mas tinha um impedimento na biologia. Mas ela queria porque queria. Ela foi barganhar com Deus. Ela disse: Deus, eu quero um filho varão. Ela poderia ter feito a sua oração até aí, e seria como qualquer outra oração. Mas ela botou uma vírgula e mexeu com Deus. Ela disse assim: se tu me der um filho varão, eu vou te devolver. Aí Deus, opa. Deus já cresceu a orelha assim. Fala de novo. Se tu me der um filho homem, eu vou te devolver. Aí Deus disse: tá aí. Essa é a mulher. Essa é a mulher que tem semente. Ela estava numa depressão terrível, Luiz. Pensa, 7 problemas em cima do couro. A mulher estava... E ela estava orando: Senhor, tu me dá um filho varão e eu vou te devolver ele. Só que eu vou te devolver diferente, Deus. Eu vou te devolver ele consagrado, com um S no peito, mas não é de Superman não. É de separado para ti. Veja. Você já fez essa oração a Deus? Eu não sou mãe, já fiz. Eu não sou mãe, mas já fiz essa oração. Então faça essa oração: meu Senhor, os meus filhos eu devolvo a ti, consagrados, separados, porque Deus gosta dessa oração. Deus gosta dessa ousadia. E quem entra com uma ousadia dessa com Deus, não tem medo do amanhã, porque está entregando o filho na mão daquele que pode todas as coisas. E se a tempestade, como bem cantou a irmã, se levantar, e se o mal vier, quem é que está com o seu filho nas mãos? Quem é que está com o seu filho na mão? O Deus que fez e faz e controla a tempestade. O Deus que para o mal fazer alguma coisa tem que pedir permissão, como o diabo pediu para poder fazer alguma coisa com Jó. Veja como é grande o Deus a quem você entrega a vida do seu filho, da sua filha. Você tem a semente. Por isso que você pode rir do futuro, porque você sabe que o seu filho foi vacinado com o Evangelho, com a Bíblia.
você não tem medo das ideologias, você não tem medo dos conselhos do ímpio e do homem pecador no ouvido do seu filho, da sua filha. E você sabe que mesmo você não estando perto, existe um Deus que está cuidando deles. Porque lá atrás, quando eles ainda estavam informes dentro de você, você disse assim: Deus, guarda, eu não estou colocando filhos no mundo para ir para o inferno. Eles vão para o céu, eles são teus. Por isso que essas mulheres, eu já não estou falando das mães, é por isso que vocês mulheres são poderosas. Levanta a sua mão assim e diga: eu tenho as sementes do amanhã. Foi Deus quem me deu. E sabe o que é essa semente do amanhã? É o Evangelho, é a palavra de Deus. Está aqui a semente, o saco de semente. Quer ver mudar o índice de feminicídio? Semeia valores no menino. Respeito, abrir a porta para a mulher, puxar a cadeira, dar a primazia para ela, honrar o pai e a mãe e a esposa e as filhas, colocar a mulher no seu devido lugar na sociedade, não como escrava, mas como Ezequiel, aquela que é capaz de te socorrer, mesmo dizendo: cara, pensa no plano B. E isso quem pode fazer? Vocês, mulheres. A semente está na mão de vocês. Se tem homens que estão maltratando, eles aprenderam de quem? Agora eu vou ser um pouquinho mais duro. Se eles estão maltratando suas companheiras, eles aprenderam com quem? Se as mulheres são as professoras, as primeiras professoras deles. A professora lá de casa, hoje bem cedinho, bateram lá na sineta lá de casa. Aí eu olhei pelas câmeras, eu disse: tu pediu alguma coisa do Mercado Livre? Ela disse: eu não. E tu? Eu disse: também não. Eu disse: está chegando aí alguma coisa. Aí eu abri a porta, fui lá, o camarada puxou um negócio de planta desse tamanho. Como é o nome daqui? Buquê, né? Um buquê. Eu fiquei olhando: de quem é esse apresentado que está querendo queixar a minha morena? Pensei logo mal. Digo: tem um cara aí. Aí eu fui para dentro de casa olhando para aquele negócio assim, com a cara assim ruim. Ainda bem que eu não passei pela cozinha, senão eu tinha cortado logo aquelas. Eu digo: tu tem um admirador secreto? Ela disse: é? Dá para cá? Aí tinha cartão e tudo, ó, gente. Coraçãozinho, não sei o quê. Eu digo: miséria. Ah, miséria, o lampião quis. Aí estava lá o cartão. As flores vieram lá de Curitiba. E o cartão terno veio de 3 meninos: Rafa, Gabriel e Hernanda. A senhora é a melhor mãe do mundo. E tal, e tal. Aí eu disse: meu Deus, que coisa linda. Eu coloquei logo dentro de um copo, para que se eternize. Ela botou dentro do mais bonito, mas eu botei logo num copo. Ei, vocês têm a semente. Vacine seu filho agora com essa semente. E não tenha medo do amanhã. Não tenha medo quando você estiver longe, que você não puder mais controlar, que os seus olhos não puder mais ver ou vê-los. Existe um Deus que vai cuidar, existe um Deus que vai dirigir, existe um Deus que vai abençoar teus filhos por tua causa. Você sabia disso? Que quando você vai diante de Deus, diz: Deus protege,
Deus abençoa, Deus guarda. Aquilo não é em vão. Não é em vão. Esteja em pé. Essa mulher tem um superpoder, né? Ela sorri diante do futuro. Porque ela conhece o Deus a quem serve. Conhece. Conhece o Deus a quem serve. Olha o que eu sou agora. Eu já estou mais para lá do que para cá. Se eu viver muito 30 anos, estou vivendo bem. Mas veja o que eu fui durante toda a minha vida. Tudo fruto das sementes de uma mulher de Deus. Todos estes homens aqui são frutos de uma mulher de Deus, que ousou acreditar que Deus ia abençoar. E esse negócio se multiplica, porque casaram com mulheres à semelhança das deles, das mães deles. Você já viu a mulher desse camarada aqui? Como ela é forjada no aço, no fogo do Espírito. Quando dobra o joelho, a terra estremece. Aquela ali, essa daqui, bem do cantinho. Aquela lá que cuida das galinhas. Aprendam com essas mulheres que estão aqui, ó. Mulheres que já sabem o caminho, já sabem o que tem que fazer com a semente, com a plantinha. Aprendam com elas. E não se preocupem, porque Deus vai cuidar dos filhos de vocês. Amém?